bem-vindo ao Saindo do Raso. Eu sou Valesca Bobato, host desse podcast, e aqui o seu bem-estar ganha profundidade. Falando em profundidade, hoje o Saindo do Raso vai respirar mais fundo, bater mais forte, porque ele é médico e ele anda com o estetoscópio e o bisturi em um lado e do outro lado ele acaba levantando peso olímpico. Ele é especialista em cardiologia. Ele é cirurgião cardiovascular, ele tem especialidade em medicina do esporte, medicina da parte de nutrição, né? Ele faz toda essa parte, ele é apaixonado pelo esporte, além dele ser um dos sócios proprietários do CrossFit 1530. Mas além de tudo isso, ele ainda é uma pessoa que consegue viver em alta frequência sem perder o centro. Ele é Dr. Marcelo Freitas. Seja bem-vindo ao Saindo do Raso. Muito obrigado, Valesca. Um prazer enorme estar aqui com você, né? Uma honra muito grande ter recebido esse convite e espero que seja realmente uma oportunidade, um momento bem legal. Obrigada, doutor. Obrigada por ter vindo. Eu sei que é difícil a agenda de médico, né? Porque eu tenho um em casa. Sei que, assim, não é fácil. Obrigada por ter vindo. Aceito o nosso convite. E vamos começar do básico, né? Vamos começar falando o que é o coração. Vamos falar da parte anatômica. Explica para nós aqui o que é o coração, porque depois dessa explicação a gente vai fundo nele. Legal. Então, assim, o coração... do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista anatômico, é uma bomba, né? É uma bomba com autorregulação, que ela conduz pelo nosso organismo o sangue. O sangue, que por sua vez, vai fazer transporte de nutrientes, de oxigênio, para que nossas células, nossos órgãos, nossos tecidos, eles funcionem. E isso, obviamente, de uma forma muito fria. Porém, o coração também tem uma conotação relacionada a sentimentos, sejam eles afetivos, sejam eles positivos ou negativos. Mas, em resumo, né, de uma forma muito simplista, o coração é uma bomba. Ela que coordena, né, o fluxo de sangue e respectivo metabolismo do nosso organismo e de uma forma, como eu disse, autorregulada. Em momentos de repouso, ele entende essa percepção, né, ele entende essa condição, e trabalha de uma forma mais tranquila, e também ele corresponde a outras situações, sejam de estresse físico, sejam de estresse mental e assim por diante. Tá ótimo. E o doutor acha que... O doutor acha não, né? O doutor tem certeza. O coração avisa antes da mente que algo não tá legal? Aí vem uma relação interessante. A pergunta é muito legal, né? Porque, de certa forma, nossa mente, a forma de nós funcionarmos, rege todo o organismo. E cada pessoa tem seu órgão de choque, né? Para situações de estresse, para situações de angústia, ou por outro lado de felicidade e tudo mais. Algumas pessoas podem ter no coração um órgão de choque. O que isso quer dizer? Eventualmente, situações de estresse podem levar a uma sensação que às vezes a pessoa entende como uma sensação de aperto, de angústia, né? Uma sensação de desconforto, né? A seguida, às vezes, de palpitação, que é o coração bater de forma acelerada ou eventualmente descompassada. Às vezes nem está acontecendo um momento tenso, não é? Às vezes nem está acontecendo naquele momento, mas muitas vezes em casa, à noite, quando outros estímulos do ambiente cessam, às vezes a pessoa sente isso. Então, realmente, há uma inter-relação muito grande. Da mesma forma que, eventualmente, algumas pessoas podem ter no intestino, ter o órgão de choque, né? Então, eventualmente, prende o intestino, solta o intestino. Outros fazem isso, por exemplo, na forma de enxaqueca, outros na forma de gastrite. Então, eventualmente, o coração pode, de fato, ser um órgão de choque. E trabalhando com o coração todos os dias, né? O que você aprendeu com ele que não está nos livros? Essa é uma parte muito interessante, porque, por exemplo, quando nós vamos conversar com o paciente a respeito de uma necessidade cirúrgica, vem sim sentimentos anatômicos, fisiológicos, mas vem sentimentos espirituais, né? Vem outras sensações ali, né? Então, é muito comum, quando a gente vai conversar sobre isso,
É diferente, por exemplo, a pessoa vai operar mesmo o cérebro, né? Mesmo vai fazer uma cirurgia cerebral, né? Uma cirurgia pulmonar. Às vezes há uma tendência da pessoa ter a sua ansiedade, tua expectativa em relação àquilo, mas ter um sentimento mais da função. Mas falou do coração, né? Desencadeia uma série de emoções ali e a gente entende perfeitamente essa situação. Por exemplo, está descrito na literatura que pacientes que passam por cirurgia cardíaca, por melhor que a situação transcorra, sem complicações, sem nada, 30% desses pacientes fazem algum grau de depressão. Né? Independente é ótima evolução que ele teve. Sim. O que aconteceu? Ele mobilizou tanto o recurso, né, para lidar, recurso psíquico para lidar com aquela situação de dificuldade, e depois passou. Né? Mas fica aquela sensação. Então a gente já até começa a conversar isso, já até dá um alerta. Olha, passou 1 mês, 2 meses da cirurgia, começar a perceber um vazio, uma tristeza, uma coisa. Traz informação para a gente, que a gente tem recurso de como acudir, ou como encaminhar, como medicar e como lidar. E para quem está atrás, como doutor, que é o cirurgião, né? Quando entra numa sala, no centro cirúrgico, para operar um coração, qual é a sua sensação? A primeira grande condição que eu acho que, de forma geral, nós como médicos, em geral, em especial quando nós temos o privilégio de sermos cirurgiões, é que é uma pessoa, é uma vida que se entregou para você naquele momento, que afinal de contas ela vai estar anestesiada, né? Totalmente indefesa, incapaz de reagir aos atos que vão acontecer naquele momento. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem em consideração, e isso eu carrego absolutamente todo dia, é o privilégio de contar com a confiança daquela pessoa, daquela família, né, daqueles filhos, daqueles pais e tudo mais, porque realmente a gente está entrando numa condição, quando a gente vai operar um paciente de cirurgia cardíaca, que não tem a oportunidade de ficar mais ou menos. A gente só tem 2 resultados. Ou ficou ótimo, excelente, ou a pessoa morreu. Né? Então, isso é um peso? Depende, né? Depende da forma como a pessoa entende. Né? Então, eu sou cirurgião cardíaco, terminei minha residência há 25 anos. Né? Então, eu procurei, né, e tive o privilégio, me sinto abençoado de entender esse peso, entender essa carga como um privilégio, como uma honra. Né? Então, isso faz com que o momento dentro do centro cirúrgico ele seja leve, apesar de toda a complexidade que envolve e tudo mais, principalmente como nós somos um chefe de um grupo, né, o cirurgião principal naquele momento ali, então a gente tem que transmitir essa mesma sensação, né, essa mesma paz, essa mesma condição para toda aquela equipe, os outros colegas médicos, os outros colegas anestesistas, enfermagem, os circulantes de sala e assim por diante. O doutor falou agora que só tem 2 respostas, né? Ou o paciente fica bem, ou o paciente vai a óbito, né? Como é que é lidar com a frustração, de repente, de uma cirurgia não ir bem, né? O paciente não conseguir sobreviver. Como é lidar com essa? Porque é uma frustração, né, doutor? Para quem está dentro do centro cirúrgico. É uma sensação, né, de derrota. Né? Então, apesar de estatisticamente, né, infelizmente não é como qualquer área médica, a gente não tem resultado 100%, existe sempre um risco, mesmo nas melhores condições daquela condição, a gente perde o paciente. Né? Então, eventualmente, a gente já entra, dependendo do tipo de doença, dependendo da extensão, seja do infarto, de uma dissecção de aorta, dependendo da situação, a gente já entra em desvantagem. Né? Mas, de qualquer forma, quando a gente perde essa batalha, um pedacinho da gente vai junto. Né? Isso sem dúvida nenhuma. Né? Todos nós, a gente leva para casa uma sensação, infelizmente, de derrota. Em muitas circunstâncias aquilo consome e corrói a gente ao longo de alguns dias, então aquilo não sai da nossa cabeça, né? Será que alguma coisa poderia ter sido diferente? Será que alguma coisa, né? Ou essa situação, será que se chegasse um pouquinho antes, chegasse um pouquinho, né? Então aquilo remói a gente, mas consome muito, Valesca, consome muito, porque a hora que a gente perde, a gente tá perdendo uma mãe, um pai de família, tá perdendo um avô, tá perdendo um filho, né? Então a gente sofre muito junto, né? A gente sofre muito junto.
Por isso a gente precisa ter, né, recursos também para lidar com essa questão, sejam recursos de fé, sejam recursos físicos, qualquer coisa nesse sentido que a gente precisa se pegar para poder seguir em frente, que essa é a nossa missão. Qual o seu recurso? São vários, né? Primeiro, eu tenho a felicidade, o privilégio de poder chegar em casa e encontrar uma família compreensiva, que já a minha esposa, por exemplo, ela me acompanha desde que eu era residente. Nós começamos a namorar, eu era residente de cirurgia cardíaca, Sim. então nós estamos juntos desde 1996. Então ela já aprendeu a lidar com isso. Então eu tenho esse privilégio de chegar em casa e realmente ter um porto seguro, que entende que aquele momento foi complicado, e os recursos de fé, né? Eu tenho minha fé cristã, né, onde a gente procura se pegar também no sentido de tentar entender aquilo que aconteceu. Eventualmente a gente busca pedir perdão, será que foi alguma coisa que eu podia ter feito diferente? Né? Então a gente faz esse questionamento também. E tenho no esporte, né? No esporte uma grande válvula de escape, no sentido de me trazer esse equilíbrio físico e emocional. Físico no sentido, inclusive, de poder eventualmente ter condições físicas. Estou com 53 anos. De poder aguentar uma cirurgia, às vezes, de 6, 8, 10, 12 horas, como nós tivemos recentemente, nos últimos 2 meses, 2 situações dessa, e ter condições físicas e mentais de poder entregar tudo que a gente pode, justamente por estar em condições físicas, né, de poder estar ali entregando o melhor. O doutor falou da atividade física, né? A gente já vai falar do CrossFit, né, gente? Porque, né, ele é dono, né, um dos sócios proprietários do 1530, que eu quero saber eu ainda vou perguntar sobre do bisturi, né, do bisturi à barra, né? Então eu vou perguntar. Mas antes disso, o esporte sempre esteve na sua vida? Como foi essa relação com o esporte? Sempre. Eu sou natural de Campinas. E meu pai, né, na minha infância, a gente era sócio de clubes em Campinas que tinham uma inserção no esporte profissional e amador muito grande. Um deles, por exemplo, era o Guarani. Né? O time Guarani tem um clube, ou tinha um clube de associados que já incentivava a atividade física, esporte, muito além só do futebol, Sim. desde precoce. Então, seja desde muito precoce. Então, desde, por exemplo, do judô, da natação. Então, todas essas oportunidades que a gente tinha, né, eu tive essa felicidade, apesar de estar dentro de uma família, de uma condição de classe média e tudo mais. Sim. Então, eu sempre tive essas portas abertas em conhecer, desde pequeno, vários esportes. E com o tempo, a gente vai criando identidade, né, com um ou outro esporte e tudo mais. Então, eu passei pelo judô, passei pela natação, obviamente pelo futebol e toda a questão. Mas lá para os 13 para 14 anos, eu comecei a me identificar com esporte de força. Né? E é ali que começa uma história, né, de academia, de musculação. Aí depois tem uma parte bem curiosa, muito pouca gente sabe disso. Então, né? Pode contar para nós. Mas é um orgulho muito grande que eu carrego dentro de mim, que aos 14 anos, eu disputei um campeonato de braço de ferro em Campinas, um torneio campineiro de braço de ferro. E voltei para casa com a medalha de primeiro lugar. Nossa, campeão. E ali eu falei, nossa, gostei dessa coisa tal. E me dediquei, né, fundamentalmente nesse esporte de força. Dos 13, depois eu fui para Londrina aos 17, quando eu passei na faculdade, até aos 20 anos mais ou menos, me dediquei a treino de força e campeonatos de braço de ferro. Fui campeão brasileiro de braço de ferro 2 vezes, tive a oportunidade de viajar para o Mundial de luta de braço, que é o nome oficial, na Grécia, onde eu fiquei em 4º lugar, né? Campeão paulista várias vezes, então sempre tive uma identidade muito grande com o esporte de força, que legal. Né? Especificamente ali. E depois dos 20 anos, mais ou menos, já na faculdade, aí já deixei de participar, já não tinha mais a condição de estar participando dos campeonatos e tudo mais assim. Mas sempre continuei com atividade física, seja na academia, seja corrida de rua, alguma coisa assim, então sempre me envolvi. Aí depois as coisas foram amadurecendo, foram acontecendo diferente. E como surgiu? Da onde veio, né? Agora eu entendo, né? Da onde veio todo o treino de força, tá? Mas e quando que o bisturi virou a barra olímpica, né?
Aí também é uma coisa muito interessante, né? Porque como cirurgião cardíaco, a gente tem formação em cardiologia, né? E por uma questão óbvia também de relacionamento com os colegas cardiologistas clínicos, eu sempre tive muito cuidado de não invadir, né, o mercado de trabalho do meu colega cardiologista clínico. Mas tinha um espacinho, né, nesse universo de pacientes, que era aquele paciente que buscava orientações cardiológicas ligadas ao esporte. Uhum. Que até então os colegas estavam bastante vinculados pela quantidade de pacientes nesse sentido com doença, né? Ou a prevenção de doenças, mas não focados na medicina ou cardiologia de esporte. Então eu já comecei a me dedicar, né, boa parte do meu tempo em consultório para aqueles pacientes que na verdade eram atletas, sejam eles de alta performance, média performance, amadores e tudo mais, mas que precisavam dessa orientação principalmente de orientação pré-participação, se eu tenho condições de fazer, como é que é e tal, e depois o segmento. Uhum. Isso aí. Então, isso já foi criando esse mercado. Em 2014, por questão, quando eu conheci o Ricardo Santos, que ele tinha recém-inaugurado uma academia de cross-training, onde ele estava batalhando para credenciar junto ao CrossFit. E naquela época, em 2014, a CrossFit Internacional era muito enjoada para nos credenciar. Você tinha que apresentar plano de trabalho, projeto, como é que se diz? Oh, meu Deus do céu, aquela coisa de arquiteto lá, de... O design, o design uhum. do box e tudo mais, Uhum. quantidade de equipamento, qual que era a tua perspectiva, era bem complicado. Isso tudo tinha que ser em inglês. Era tudo padrão deles, né? Era um tudo padrão, padrão né? muito alto, tal, e tudo em inglês. E na época o Ricardo falou assim, Marcelo, eu tô me batendo. E eu comecei, eu fiquei sabendo aquela história do CrossFit, comecei a frequentar né, essa academia, esse box, na época lá no Nova Rússia. E nosso santo bateu desde o começo, ele começou a me apresentar essas dificuldades, tal ali. Oi, cara, eu te ajudo, né? Vamos ali, tal, tal. Aí eu comecei a fazer as redações, a redigir esses documentos para CrossFit e tal, e deu certo, né? E veio esse credenciamento já nesse 2014. E ali já criou empatia, Marcelo, então, tem um colega que a gente começou junto, mas ele tem outras prioridades. Você não gostaria de estar junto, tal? Eu falei assim, só estava esperando o convite. Aí eu já tô com o sim pronto, né? Já estava pronto. Eu falei assim, eu vou pensar um pouco, mas pode ser já? A minha resposta já é sim, né? Então, eu me tornei sócio logo no começo da CrossFit 15 em 2014. Aí virou uma avalanche de pessoas que começaram a criar essa identidade com o cirurgião cardíaco, o cardiologista. Puxa, eu quero começar, mas será que eu posso começar? Será que eu tenho condições? Aí apareceu um nicho, né, de mercado ainda maior. Que me levou, então, buscar a pós-graduação em medicina do esporte no primeiro momento, depois na nutrologia do esporte nesse momento. A CrossFit 1530 ela começou a crescer, então, a partir desse 2014, 2017 a gente abriu uma segunda unidade. Aí depois a gente foi aumentando essas unidades. Sim. Hoje em Ponta Grossa são 4 unidades, tem uma em Irati, tem uma em Carambeí, né? E eu acabo fazendo toda essa responsabilidade, essa direção técnica médica, né? E supervisão, orientação dos nossos atletas, seja em necessidades pontuais, sejam na ocasião de lesões, e também com um projeto que já tem um bom tempo, que é o CrossFit Kids, que é um sucesso, né, que a gente já começa com a criançada a partir de 5 anos, e uma outra que era uma realização muito grande, que a gente já vinha discutindo há muito tempo, que a gente começou este ano, que é o Mais 60. Ah, né? Que legal! Que usa toda a filosofia de treinamento do CrossFit, mas dirige, né, para grupos especiais mais 60. Pode ser um pouco menos, um pouco, né, pode ser mais tal, mas é a mesma essência aplicada com as devidas adaptações, porque a essência do CrossFit não é performance, é saúde. Né? Eu ia te perguntar e isso. Aí existe casou, exatamente. Quando o CrossFit foi idealizado, ele foi idealizado no primeiro momento como uma proposta de condicionamento, né, usando o que eventualmente aquilo que a ciência mostrava, que tinha melhor resposta fisiológica na pessoa, que era os fundamentos da ginástica olímpica, os fundamentos do endurance, corrida, remo, ciclismo, natação, né? E do levantamento de peso olímpico.
Então, o Greg Glassman, que foi o grande idealizador, ele teve a felicidade de conseguir juntar tudo isso dentro de uma metodologia de forma mensurável. E como que é esse mensurável? Né? Era através da melhora das aptidões daquela pessoa. Então, ele sempre idealizou pensando em saúde, ou seja, eu preciso criar alguma coisa que a criança, tanto que ele também criou o CrossFit Kids, desde a criança até aquela última, aquela pessoa dos seus 80 anos, eles precisam fazer atividade física. Sim. A única coisa que vai diferenciá-los é a intensidade e o volume. Né? Então, tem que ser intenso para os dois. Então, a proposta original é ofertar saúde. E aí que, pronto, aí juntou o bisturi, na verdade, né, que era meu propósito como médico, como agente de saúde, como profissional de saúde, né, com uma metodologia de também promover saúde fora do consultório e fora do centro cirúrgico. Até passei a brincar com o pessoal, né? Assim, olha, agora eu te dou outra oportunidade de estar tudo certo com o seu coração. Ou no box CrossFit, ou se você for desobediente e tudo errado, eu te pego no final com o bisturi de novo. Você só tem duas opções, né? Uhum. Ou vem pro CrossFit ou vai pra faca. A gente vai se encontrar de um jeito ou de outro. Muito bom, doutor. O doutor pratica, óbvio, né? Sim, aí desde 2014, né, já pratica, já começou a praticar. De forma ininterrupta. Todos os dias? Já fui até uns 3 anos atrás, todos os dias. Eu descansava nos domingos. Agora acho que eu já estou na categoria Master 3, né? Então eu tenho pelo menos um dia de descanso na semana. Normalmente eu treino de segunda a quarta, descanso na quinta para fazer os treinos da sexta e do sábado. Aí. Ah, tá certo. E eu vou falar uma coisa assim que a gente escuta muito, tá? Faz tempo que eu tô fora da minha área, né? Sou fisioterapeuta, mas hoje atuo em outras áreas, né? Menos na fisioterapia. Mas a gente escutava muito, né? E ainda você escuta muito essa parte de lesão, né? No CrossFit são movimentos repetitivos, né? São por tempo, né? Isso. Você tem um tempo, movimentos repetitivos. Como o doutor vê isso agora, né? Como praticante e como médico, né? Não só da parte do coração, mas uma visão, sei que não é ortopedista, né? Sim, mas essa visão médica, né? E a pergunta é muito legal, Valesca, pelo seguinte, o CrossFit já foi estudado, né, de forma comparativa com outros esportes, e do ponto de vista de comparação com outros, por exemplo, o próprio futebol, o judô, esporte de contato com o futebol americano, ele tem muito menos lesões. Por exemplo, o estudo mostra que assim, a cada 1.000 pessoas por tempo de treinamento, você tem 3 lesões no CrossFit. Eventualmente no judô, no futebol, você tem 4,5, 5 e assim por diante. Mas qual que é o detalhe que aconteceu que chamou muito mais atenção? Quando o CrossFit começou, nós temos 2 fenômenos no Brasil. Né? Primeiro, ele chegou, já tinha quase 10 anos de CrossFit nos Estados Unidos. Ou seja, a gente já tinha atleta de altíssimo nível, né, competindo em altíssima intensidade, altíssimo volume, e essas imagens começaram a chegar para a gente no Brasil como a referência do CrossFit. Então, quando começou, o pessoal já se empolgou de saída com aquilo. Aí vem outro detalhe. Da mesma forma que quando você faz o credenciamento, mas você também tem a oportunidade, né, de frequentar todos os cursos de capacitação que são muito enfáticos na forma de graduar o método, como qualquer coisa na vida, um pezinho na frente do outro. Porém, como a gente já chegou, como o CrossFit chegou no Brasil, de certa forma, já contaminado com essa alta performance, muita gente queria cortar caminho. Né? Por exemplo, você é triatleta, você sabe que para você fazer uma prova de triatlon grande, você não acorda hoje, assim, semana que vem eu vou fazer o Ironman. Você não vai fazer. Você vai criar um tempo. Eu não acordo Pablo Marçal, gente. Então, o que acontece? O pessoal começou, eventualmente, a queimar a etapa. Sim. E também pela concorrência dentro do CrossFit, começou a ter boxe para tudo quanto é lado e tudo mais ali, o pessoal também, muitas vezes, deixou de lado um pouquinho esses fundamentos filosóficos e fisiológicos do CrossFit para entregar, não, minha equipe tem muito mais gente competitiva, né? Aqui nesse boxe é só pancadão e tudo mais. Começou a fazer lesão. E como o CrossFit trouxe para dentro do boxe muita gente que não fazia nada também, você criou um volume gigante de pessoas que começou a treinar e começou exponencialmente a aparecer
mais lesão também. Lesionado. Mas fundamentalmente como qualquer questão técnica, né? A lesão aparece quando a pessoa queima etapas, né? Da fisiologia, da maturação articular, da maturação ligamentar, da maturação muscular. Aí vem também aí os recursos ergogênicos ilícitos, né? A pessoa mal, começou a treinar, seja no crossfit, na musculação, já começa a querer ir buscar o uso de esteroide, qualquer coisa, né? Para melhorar o rendimento, a força, correr mais, erguer mais peso e fazer. Joia, vai conseguir isso? Vai, mas tem um custo. O músculo responde ao esteroide muito rápido. Sim. O tendão e tua articulação, não. Consequentemente, o que começa a acontecer? Lesão. Então, assim, a alegria das fisioterapeutas, né? Dos fisioterapeutas, né, gente? Podem continuar usando, meme, né? Meme é bastante, né? Meme tem de monte. Aparece assim, uma festa, um monte de gente soltando rojão, né? E gritando, fala assim, né? Congresso de fisioterapeutas comemorando a abertura de mais um box de crossfit. Isso é verdade. Eu não Os ortopedistas, assim por diante. Eu não tô, como eu digo, eu não tô na área, mas a gente tem amigos ainda que estão, né, atuando na área de fisioterapia e fazendo reabilitação. Mas assim, a gente escuta muito ainda isso, né? E escuta muito esse tipo de coisa, que a pessoa acaba pulando a etapa. Isso. Né? Como qualquer outro esporte, existe isso, né? Não estou falando só do CrossFit, né? Todos os esportes Todos existem eles. essa pulada de etapa, porque eu acho, doutor, que o ser humano é imediatista, né? O ser humano ele quer a resposta já. Não estou falando só, né? Eu digo por causa do nosso trabalho também. A gente trabalha, né, com a parte de pele, com a parte de beleza. Eu quero entrar hoje assim e quero sair amanhã Gisele Bündchen. Não é assim que funciona, né? E às vezes você não vai sair Gisele Bündchen só se você nascer de novo, né? Então, assim, a gente vai ter que cuidar e vai ter que olhar para aquele ser humano, né, para aquela pessoa, identificar que ela tem um padrão, ela tem uma condição, né, e tudo isso você tem que respeitar. Mas hoje eu vejo essa questão de imediatismo das pessoas, né, e aí eu queria perguntar, aproveitando essa deixa aqui, eu queria perguntar com relação ao uso de esteroides, né, já dá para ver, né, que é um dos principais fatores de lesão, porque a gente não tem o acompanhamento, é só da parte muscular. Como é que é isso? Eu sei porque existe dentro de todas as modalidades, Sim, não exato. só do CrossFit, mas a gente acaba percebendo visualmente o CrossFit, você acaba vendo as pessoas assim, não, realmente está usando, né? Principalmente quando é mulher, né? Exato. A gente acaba vendo toda a transformação e nós, dentro da clínica ali, da parte de dermatologia, a gente recebe muito paciente, né? Que não estou usando nada, é só gema de ovo e whey, né? Desculpa, creatina, isso. Então, como é que é a sua visão com relação a isso? E, né, não só como médico, mas como frequentador também, né? Frequentador e adepto, né, do CrossFit. Isso é uma realidade. Isso que você falou, o ser humano ele está imediatista. Muito. Hoje está tudo na palma da nossa mão, no celular, todos os nossos anseios estão ali. Né? As pessoas se endividam através do celular, as pessoas se relacionam e se deixam de se relacionar no celular, ou seja, tudo ao toque de um botão. Então, para o ser humano, tudo começou a ter que acontecer para ontem. A gente está lidando isso com os nossos filhos, né? Sim. Eles não têm paciência para as coisas, não pode esperar. Então, o ser humano ele está acontecendo dessa forma. E o ser humano ele busca alta performance, seja ela física, seja cognitiva, seja nas suas relações sociais, profissionais e tudo mais. E ela acaba, por conta desse imediatismo, ela começa a buscar recursos para tentar buscar isso de forma mais rápida. A pessoa vai estudar para um concurso, né, que muitas vezes precisa de tempo, de acumular conhecimento mais, ela começa a fazer uso, por exemplo, de estimulantes e tudo mais para tentar estudar mais, reter mais e acaba fadigando mais. Né? Nos padrões de beleza também, muitas pessoas começam a buscar recursos que estão na prática hoje, mas que a gente já viu que uns que já estavam há 5, 10 anos atrás já não estão mais, e a pessoa fez uso, que ela não tem paciência. Então, aquela questão, a pessoa ela quer ter alta performance, de forma geral, mas muito poucos estão dispostos a fazer isso da forma correta. Poucas pessoas estão dispostas a abdicar de alguma coisa da sua vida
para estudar mais. As pessoas não querem abrir mão dos seus prazeres, seja da comida, seja eu quero ter uma performance atlética ou um padrão de beleza X. Mas muito poucas estão dispostas aos sacrifícios de dieta para isso. Eu quero ter uma condição física diferenciada. Muito poucos vão estar dispostos também a dormir bem, a comer de forma proporcional ao que ele exige. Sim. Né? E aí começa a busca pelos recursos de dar a volta, né? De chegar mais rápido. E nesses anos mais recentes, de uma forma praticamente epidêmica, entrou o uso de esteroide. Sim. Né? E a gente, há alguns anos, ele ficava um pouco mais restrito ao universo masculino, né? E agora não. Né? Agora a gente tem uma quantidade enorme de mulheres que estão fazendo uso de esteroides, muitas de forma por conta própria, Isso mas é pior, infelizmente também no nosso meio há pseudo-agentes de saúde, né, que colocam o esteroide também como uma proposta milagrosa para melhorar seu lipedema, para melhorar a sua celulite, porque a sua libido não está legal, como se libido de mulher fosse uma coisa única, como se libido da mulher fosse só hormônio, né? Se não fosse todo um contexto que um relacionamento de casal começa de manhã, a hora que um acorda, olha para o outro, depende do bom dia. Depende do bom dia. Né? Então não é o hormônio. Então as pessoas normatizaram demais a questão de reposição hormonal em quem não precisa. E depois na performance. Sim. Né? Seja ela na beleza, seja ela na performance atlética. Então, isso que você comentou, né? Começou a modificar, porque o uso abusivo desses esteroides, eles começam a ter os efeitos masculinizantes nessas meninas. Muito, né? muito. A primeira coisa que começa a acontecer é a redistribuição de gordura. O padrão, né, fisiológico feminino, ele tem um equilíbrio, sim, de testosterona e estrogênios, onde você vai ter depósito de gordura na região de mama, na região de quadril e assim por diante. O que começa a acontecer? Né? E no CrossFit isso começa a ficar muito evidente. É muito visível, né? Por quê? A menina começa a ficar quadrada. Né? Ela perde as mamas, né? Porque começa a mudar a distribuição de gordura, começa a entrar um padrão masculino, perde aquele contorno, né, de quadril, começa a ficar mais reta, alarga as costas, né, modifica o formato de pescoço, de rosto. A gente tem visto mandíbula também, Mandíbulas muito aqui, né? Mudam. Aí os óbvios, né? Mudança de tom de voz, né? E se você está usando uma coisa? Claro que não. Né? E se entrega. Então tem um padrão. Mas se isso ficasse apenas na questão estética, Valesca, a gente podia dizer que era uma opção. Sim, claro. Tudo bem, mas não é. A gente tem alterações profundas no metabolismo dessa pessoa, a gente aumenta a rigidez arterial, a gente aumenta, né, a predisposição para fazer oxidação de placas de gordura nas artérias. Então, hipertensão vai chegando junto, alteração de função hepática, né? Fora a alteração de voz que nós falamos. Na mulher tem a questão da hipertrofia clitoriana, né? Que é algo que depois que começa dificilmente tem reversão, eventualmente tem que ser uma cirurgia que quase que mutiladora para se resolver essa questão. E a grande estrela, vamos dizer assim, né? Dos últimos anos, o prejuízo ao coração. É isso que eu ia falar. A gente já perdeu vários atletas, né? Assim, esses atletas da parte de fisiculturismo, né? A gente, acho que, se eu não me engano, do ano passado para cá, acho que foi 2 ou 3 aqui em Ponta Grossa. Aqui em Ponta Grossa, exatamente. Né? E é difícil, quando a gente acompanha, quando a gente está vinculado com o esporte, então a gente acaba estando muito acompanhando rede social, né, perfis de atividade física, de esporte ou de jornalismo esportivo. É difícil ter uma semana que você não tem um fisiculturista que morreu no mundo, né? E de forma muito precoce. Por quê?
Porque está acontecendo o uso abusivo dos esteroides, que estão levando essas alterações que eu acabei de comentar, mas existem alterações que mais recentemente foram detectadas, que elas atuam diretamente na estrutura celular do coração, ou seja, levando a modificação da célula do coração, do miocárdio, tornando ela menos resistente, menos elástica, o coração vai ficando endurecido, ele vai ficando empedrado, ele perde a capacidade de dilatação e ele vai fazendo hipertrofia. Da mesma forma que a pessoa que vai fazer hipertrofia muscular, na musculatura esquelética vermelha, o coração também é um músculo vermelho, é um músculo esquelético vermelho. Ele pode eventualmente responder da mesma forma. Só que enquanto a pessoa que muito treina 3 horas por dia, o coração está fazendo força 24 horas por dia. Então ele vai ficando hipertrofiado. Então, a maioria dessas pessoas, elas não morrem de infarto, algumas sim, mas a maioria morre da hipertrofia. Essa hipertrofia, ela cresce também muito rápido, não dá tempo de criar vascularização para atender todo esse músculo exagerado que o coração se tornou. Começa a aparecer áreas de cicatriz dentro desse coração que propiciam arritmias malignas, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, que são causas de morte súbita. Sim. Né? E é o que está acontecendo com esse pessoal. Se já não bastasse, a pessoa normalmente acaba fazendo uso de outros recursos ergogênicos, pré-treino, de forma abusiva de cafeína. Outros usam, por exemplo, um broncodilatador de cavalo para emagrecer, o tal do clenbuterol. Né? Isso eu não O clenbuterol o pessoal usava para dar para cavalo apostar corrida. Né? E o pessoal usa porque ele queima gordura. Entendi. Né? Porque a gordura ela tem receptor beta que diminui. Só que é um broncodilatador, é remédio de asma para cavalo. A pessoa, como ela atua nesses receptores beta, esse receptor beta, né, faz a broncodilatação do pulmão, mas ela também faz acelerar o coração. Então a pessoa usa, faz taquicardia. Bom, o coração dela já está hipertrofiado, já está cheio de cicatriz, suscetível à arritmia. Aí eu vou lá e uso uma combinação, né, de outras substâncias que vão potencializar esse risco de arritmia. Né? E aí é que vem a morte súbita. Moral da história, um combinado para a morte. É uma poção, né? Na verdade, é um caldeirão um de maldade ali, um combo morte. Combo mortes, né? É isso aí. E é engraçado isso, né? Porque existe performance e saúde? Consigo? Essa pergunta é fantástica, né? Porque outra coisa que é muito clara também na literatura, a alta performance esportiva, ela não é sinônimo de saúde. Tá? Vamos pegar um exemplo muito popular, muito simples. É difícil não ter um jogador de futebol famoso que já não operou o joelho ou os joelhos. Primeiro ponto. Né? É difícil você ter um judoca de altíssimo nível que já não fez, né, lesões de ombro. Né? E assim por diante. Então, a alta performance, né, ou alto rendimento, ele não é sinônimo de saúde. Quando a gente falar de atividade física e saúde, né, é diferente. A gente tem que diferenciar, né, porque eventualmente, né, o altíssimo rendimento ele pode inclusive ser inimigo de saúde. E aí é onde todo mundo confunde, né? Começo numa atividade, né? Porque na época que surgiu o pessoal do CrossFit vai me matar, né? Porque eu só tô falando do CrossFit, né? Mas na verdade eu até agradeço, Valesca. Eu agradeço porque a gente precisa conversar sobre isso, né? Porque a natureza da nossa missão ela foi deturpada, né? Na 1530, e eu conheço outros colegas também, a gente está lutando para reverter isso, esse conceito no CrossFit, né, no sentido de criar um ambiente de saúde. Então, na verdade, eu agradeço, né, porque a gente não tem esse alcance, né, a não ser no individual ou naquele que nos busca no consultório, né, a gente não tem esse alcance para poder transmitir a realidade disso. Sim, e isso é uma coisa que, por isso que eu falo assim, né, a gente tem visto, porque o CrossFit ele surgiu como uma modinha, né? Mas ele ficou. Ficou? Né? Ele ficou, não, né? Ele não foi assim aquela modinha que vai embora, né? Não, ele trouxe para dentro muita gente. Né? Pode ter mudado de nome, alguns deixaram de ser oficiais da CrossFit por questões financeiras ou questões filosóficas e tal, mas ele ficou. Né? E o que eu ia dizer dessa questão de performance, que a gente vê assim, né, que as pessoas elas entram buscando a saúde, né, e acabam deturpando tudo, né, e acabam saindo não saudáveis, né.
A gente sabe que em esportes, por exemplo, os profissionais, né? Essa semana agora eu entrevistei a Thalita Luz, que ela é nossa representante no ciclismo, né? Uhum. E existem testes, né? O pessoal que é de profissional hoje, você sai de uma prova, por exemplo, eu entrevistei o Stocco também, que é do triatlo, também profissional, e toda a prova de profissional, eu que estou dentro do esporte, a gente sabe que é feito um exame pós, Uhum. né? O CrossFit não tem isso. Tem. O CrossFit, em nível internacional, o equivalente às Olimpíadas ou a Copa do Mundo do CrossFit, que é o CrossFit Games, ele tem, assim como os eventos sancionados. E em 2018, eu fui um dos médicos de uma seletiva de CrossFit em São Paulo, e realmente, os primeiros colocados, até o quinto colocado, todos eram testados, né? E até o 10º de forma aleatória. Né? Então, Sorteio. tinha esse risco. Mas o problema não é esse. Né? O problema é que nossos torneios locais, os campeonatos locais, né? Mesmo muitos de alto nível e não são sancionados, não tem exame, porque o exame antidoping ele é muito caro. Né? Um exame antidoping ele custa na casa de $5.000. Sim. Né? Então, não tem recurso para isso. Né? Então, o que acaba acontecendo? A pessoa, como você falou, ela entrou buscando a saúde, mas ele é uma atividade física que ela tem competição. As competições originalmente era mais para servir como se fosse exame de sangue, né? Para você ver se você ficou melhor em relação ao que você foi no passado. Só que isso começou a criar essa questão, aí começa a juntar a vaidade pessoal, começa a juntar o ego, começa a juntar outras coisas que se contaminam e levam naquela situação. Isso. E as pessoas se afastaram do princípio de saúde, né? E se não estão, sinto dizer, se não estão doentes, ficarão. Uma hora essa fatura vem, Valesca. A conta chega. Não tem almoço grátis. A conta chega, vai pagar. Vai pagar. E ruim isso, né? Porque a gente está aqui falando e, na verdade, a ideia do podcast é trazer sempre o bem-estar, né? E o bem-estar é uma questão de equilíbrio. Perfeito. Né? O equilíbrio, a gente precisa desse equilíbrio, né? E é um equilíbrio emocional, físico, né? Então, a gente precisa procurar, e eu vejo muito isso, porque também estou no meio, né? Eu vejo muito isso, que as pessoas, além do imediatismo, né? Porque todo o uso de anabolizante, todo o uso de substâncias, né? Proibidas, elas vieram para esse imediatismo, para esse olhar no espelho, né? E tô melhor que o outro, né? É incrível isso, como essa competição, né, entre as pessoas, tô melhor que esse, tô melhor que aquele, né? E é uma vaidade muito grande, porque a vaidade ela é boa, Sim. Né? A vaidade, você precisa ser vaidoso, né? Você precisa se cuidar. A vaidade te leva a bons lugares, mas o excesso, né? E é isso que eu queria conversar com o doutor. Todo o excesso vai me levar a uma dependência? Pode levar, porque a gente está falando, por exemplo, de uma dependência psíquica. No meu consultório, eu atendo muitos atletas, seja do CrossFit, seja do fisiculturismo, do triatlon, do ciclismo, da corrida. Uma das minhas missões, né, além de cuidar, de avaliar a condição do coração dessa pessoa e continuar a avaliação, porque a gente está falando só do recurso ergogênico, do esteroide e tudo mais, mas a atividade física, a de alta intensidade e tudo mais, ela precisa de acompanhamento cardiológico também. Mas aí tem um detalhe, né? Qual que é a questão? Mesmo o ergogênico, isso que é importante dizer, mesmo o uso de esteroide, você começa a usar esteroide porque você tem uma vaidade estética ou uma vaidade de performance. Só que você está se comparando com esse mundo local nosso. Ou até um profissional, né? Por quê? No alto nível, propriamente dito, a diferença entre essas pessoas que fazem o uso do recurso ergogênico, do esteroide, por exemplo, e quem não faz, ela é muito pequena. Por quê? Porque a pessoa que decidiu percorrer esse caminho de forma legítima, ela se comprometeu com alimentação, com treino, né? Em abdicar outras questões da vida. E o ergogênico, ele vai, e na verdade, ele produz uma diferença, uma diferença de performance muito pequena.
às vezes atrapalha. Né? Sim. Às vezes pode atrapalhar, porque, por exemplo, tem determinados esportes, você não precisa e não deve ter uma massa muscular muito grande, vai te atrapalhar. No caso Né? nosso, nem dá para ter. Exatamente. O triatlo não Então, tem. o que acontece? Qual que é a ilusão? A pessoa está se comparando, nossa, ela ficou muito mais forte, ela está melhor que todo mundo nessa região. Gente, mas ela está se comparando com nós aqui, mortais, né? Que trabalha o dia inteiro e vai Sim. à noite no box, né? Confraternizar, treinar, relaxar a cabeça e tal. Mas a diferença que ela vai fazer é a mesma coisa quando o pessoal me pergunta de suplementos. Assim, olha, suplemento, como o próprio nome diz, é para colocar para você aquilo que eventualmente você não está conseguindo na tua alimentação. Ou porque você não gosta, ou por uma intolerância, ou por um problema fisiológico ali. Uhum. Porque, na verdade, na alimentação A bem gente consegue, estruturada, né? tem tudo, tá? Tem tudo. Então, vamos colocar dessa forma. Ah, não, mas eu quero porque melhora tal. A ciência também já mostrou. Né? A suplementação, quando muito, ela melhora 2 a 3% da performance. Uhum. Isso naquela pessoa que já esgotou todos os Lá em recursos cima. dela, de dieta, de treino e tudo mais. Então, não precisa se iludir com esse tipo de coisa. Né? Às vezes sai, puxa vida, que a gente vê o paciente traz pra gente uns receituários desse tamanho, de manipulado disso, manipulado aquilo, R$1.500, R$2.000. Gente, a maioria não tem evidência científica nenhuma. Zero. Né? E vai fazer diferença para quem realmente está num nível muito alto. Né? Sim, é a pessoa que procura, né? Eu digo isso, sabe? O pessoal às vezes acaba nos procurando ali na clínica por queda de cabelo, né? Por quê? Porque não precisa explicar para o doutor sabe disso, né? Que os nutrientes que iriam, né, nutrir essa parte, eles são jogados para outro lado. Né? E assim, você acaba tendo um déficit. Até né? explicando, por exemplo, o esteroide. Né? A pessoa começa a usar a testosterona ou derivados da testosterona. Então, vamos lá. Tem a testosterona, a oxandrolona, metenolona, né? Que é o primobolan. Tem outro, masteron, blá, blá. São todos derivados da testosterona. Via de regra, eles vão produzir um metabólico que chama DHT, né? Que é de hidrotestosterona. Uhum. Esse DHT é aquele que tem ação na pele, fazendo com que ela eventualmente tenha mais secreção de gordura. Sim. Né? E também afetando o crescimento de cabelo. Sim. Né? Por isso que o pessoal começa a usar demais, você já sabe, aquele, né, que a pessoa está usando, ela começa a ter perda de cabelo. Queda de cabelo. E isso acontece no homem e na mulher. Né? Queda de cabelo, acne. Isso. Né? E assim, e para nós é visível isso, Uhum. né? A queda de cabelo e a acne é a primeira coisa que aparece e eles vão tratar, né? Então, é uma coisa que a gente consegue ver. Eu queria perguntar para o doutor, assim, existe uma dosagem, por exemplo, a gente não está falando de reposição hormonal, Sim. porque a gente sabe que hoje existe a reposição hormonal, Perfeito. ela veio para ajudar as mulheres, 40 a mais aí, mulherada, né? Tem médicos que são adeptos ao protocolo do uso, né, de hormônios. Esses hormônios, que eu acho que a mulher às vezes precisa, né, com um bom acompanhamento, com isso, o doutor acha que esse daqui, na sua visão como médico, esse daqui tudo bem. É absolutamente legítimo, né? Porque a mulher, quando ela entra na menopausa, a grande diferença é que ela para de produzir hormônio. Isso né? que eu ia falar. Então, não tem produção. mesmo os estrogênios e tudo mais, então isso acaba tendo efeito na vida psíquica dessa mulher, na vida metabólica, na vida sexual dela. Então, a pessoa que tem a indicação, que existem as contraindicações, né? Se por acaso a mulher tem um histórico pessoal ou familiar muito próximo de câncer de mama, né? Tem alguns outros tumores, eventualmente tiroidianos e tudo mais, tem alguns que têm uma contraindicação. Mas fora essa questão, né, desde que ela tenha a oportunidade de recorrer a um profissional que faça eventualmente esse screening de condições de risco, é algo muito importante. E a mulher, inclusive, ela tem um período seguro para fazer isso. Sim. Né? Então, quando ela já identificar esses sintomas, por isso que é importante dentro da avaliação da saúde feminina, né, a hora que ela entrar em menopausa, ela já tem essa oportunidade de discutir essa reposição hormonal justamente por uma questão de saúde. Sim. Né? Não é nenhuma questão estética, uma questão de saúde. A mesma coisa nos homens. Né? Quando ele começa a ter queda de produção hormonal, essa produção hormonal, e essa queda de produção hormonal identificada no laboratório, a testosterona está baixinha, mas ela se correlaciona com sintomas clínicos, né? Sinais e sintomas clínicos, com certeza existe uma indicação absolutamente legítima, inclusive para saúde. Aí sim.
né? Então, isso que é interessante falar, que Perfeito. existe, mas Existe, para a legítimo. saúde e na época certa. Na época certa e na dose certa. Isso, na época certa, na dose certa e com o profissional certo. Exato. Né, que eu acho que é isso importante falar, né? Porque hoje eu vejo o pessoal atirando para tudo que é lado e muita gente que, né, é médico do Google, que eu falo, né, o Dr. Google, né, responde tudo, né? Aí agora tá aí, responde mais ainda. E o pessoal às vezes acha que está fazendo medicina ou está fazendo a coisa certa, quando na verdade ela não está tratando pessoas, ela está tratando papel, ela está tratando exame. Exatamente. Né? Então, por exemplo, homem, ele está com a testosterona baixa, mas como é que está a vida dele? A vida sexual, a vida ativa, a vida psíquica, a produtividade. Tá ok. Não precisa da testosterona. Exatamente. Você não vai tratar o remédio. Da mesma forma, algumas mulheres, elas podem até ter essas baixas hormonais, mas ela tem a vida pessoal tá reguladinha, ela não tem desconforto na relação sexual, não tem secura, não tem dor, não tem nada. Ok. E outra, a mulher naturalmente ela tem uma testosterona baixa que varia, mesmo aquela mulher que está ainda tem ciclo menstrual, Tem ciclo, a testosterona sobe, desce, sobe, Vai, desce, vai. sobe, desce. Né? Por quê? A mulher ela não é dependente de quantidade de testosterona. O que manda na mulher é a condição de receptores de testosterona. Ela tem receptores muito sensíveis a qualquer dose de testosterona. E a mulher, por exemplo, ela tem indicação de testosterona muito restrita, mesmo na menopausa. Apenas se ela tiver a chamada, o desejo sexual hipoativo. Senão ela não tem indicação de testosterona. Né? E às vezes a mulher ela usa anticoncepcional e tudo mais, a testosterona dela tá baixinha. Né? O uso de anticoncepcional, a testosterona tá lá no pé. Mas aí olha assim, então tem indicação de testosterona. Não é bem assim. Não é bem assim. Você não vai tratar o papel, o exame, você vai tratar a pessoa. Exatamente, o indivíduo, né? Eu acho que isso é uma questão hoje, eu vejo hoje a medicina, eu digo a minha área também, você olha o indivíduo por partes. Mas o certo é a gente olhar o indivíduo global, né, para poder tratar o todo, né? O todo é super importante isso, Exato. né? E a gente está falando de CrossFit, mas ultimamente tem tido uma leva muito grande e isso aumentou muito de um tempo para cá. Eu acredito que pós-pandemia ou ali no meio da pandemia para frente, que são as atividades ao ar livre, né? Essas atividades aumentaram muito, né? A gente teve um aumento muito grande na procura pela atividade física ao ar livre, atividade física em grupo, né? E isso é uma coisa que eu também acompanho, o doutor deve acompanhar também, as corridas, né? Houve um aumento muito grande, né? Porque é um esporte barato, né? Democrático. Né? E assim, botou um tênis, qualquer tênis. Não precisa ser aquele tênis de 10 mil reais ou aquele tênis do pessoal do queniano que chega lá na frente de todo mundo. Não, pode ser o tênis que for. Colocou o tênisinho, eu posso correr. Mas aí que tá, tem tido um aumento muito grande, né, de mortes durante competições, né? Agora, se eu não me engano, semana passada, teve em Florianópolis, né, e teve uma morte, né, de um corredor, né? Se eu não me engano, era um rapaz novo até. E como é que o doutor vê isso, né? Então, assim, do ponto de vista de saúde pública, é ótimo que as pessoas tenham buscado, né, fazer atividade física e tudo mais. A pandemia colocou todo mundo à prova nesse sentido. Quando houve aquelas primeiras liberações, as academias lotaram. Antes mesmo das liberações, o que era a lista, o que a gente podia fazer? Pedalar e correr. Né? Então, aumentou demais, de fato. Então, teve o lado bom que as pessoas se conscientizaram, né, que elas precisavam estar com a saúde em dia, precisavam estar com uma condição melhor para enfrentar adversidades. Mas como qualquer esporte, né, por que a gente também passou a identificar mais mortes? Porque mais gente, então vamos supor... Mas a gente começou, como a gente está procurando o esporte, então assim, né? de todo mundo que corre, né, 1%, vou jogar o número aqui, 1% morre. Né, porque tem um infarto e tudo mais. Então, se você tem 100 pessoas correndo, uma morre. Mas se tiver, né, 1.000 pessoas, vão morrer 10. Se tiver 10 mil, vão morrer 100. Então, também aumenta por causa disso. Mas, o que acontece é que, eventualmente, a pessoa ela veio para dentro do esporte, ela elevou a intensidade ou volume dessa prática esportiva que ela se propôs a fazer, mas ela não sabe a condição dela. Então, vamos dividir em 2 grupos. Aqueles com mais de 35 anos, onde a expressão das doenças coronarianas, o risco de infarto já começa a ter uma prevalência maior. Então, a rigor,
essas pessoas, antes de começar uma prática esportiva, né, já de intensidade maior, seria importantíssimo ela fazer uma avaliação cardiológica. Né? Muitas vezes essa avaliação cardiológica ela não é necessariamente vinculada a exames sofisticados. É uma consulta onde a pessoa vai identificar eventuais fatores de riscos pessoais e familiares dessa pessoa, um eletrocardiograma, né? E quando muito, um teste de esforço com um ecocardiograma. Então, você tem um aparato relativamente acessível de informações para dizer se essa pessoa, depois dos 35 anos, tem alguma probabilidade de algum problema ou não. Mas tem o pessoal antes dos 35 anos. Exatamente né? esses. Que são os jovens que eventualmente, ou as crianças que nascem com alguma cardiopatia. Lembra que eu falei o que acontece com o esteroide, que faz hipertrofia do coração e tudo mais? Algumas anormalidades genéticas fazem isso na criança, ela já nasce com essa predisposição, né? E essa hipertrofia do coração, chama hipertrofia septal assimétrica, né? Que é a hipertrofia do músculo que divide o lado direito do lado esquerdo do coração. Eventualmente ela vai crescendo ao longo da vida e pode criar esse mesmo ambiente de arritmia e tudo mais. E é a principal morte, a causa de morte em jovens antes dos 35 anos. Que essas imagens que eventualmente a gente vê, jogador de futebol que aparece, né, tenta desfibrilar e tudo mais, são essas situações. Sim. E são cardiopatias que também são relativamente simples de serem identificadas. Ou pela história familiar, que é muito comum ter isso, ou da própria pessoa. Falar, nunca teve na minha família, porque se não teve na minha família, eu estou livre. Não, você pode inaugurar a situação. Mas uma avaliação, um eletrocardiograma, né, mostra, puxa vida, né, esse eletrocardiograma dessa pessoa que ele é diferente, tem um padrão de sobrecarga. Na dúvida, eu vou fazer aqui um ecocardiograma. Então, a rigor, né, essas pessoas, quando elas vão para essa atividade mais intensa, mais estruturada, precisariam fazer. Por exemplo, existem muitas entidades de gestão de esporte amador que hoje exigem. Né? A criançada, por exemplo, quando vai para os campeonatos de natação, basquete e tudo mais, hoje aconteceu tanto, infelizmente, que hoje é bem comum a gente receber as crianças para a gente avaliar, puxa, como é que tá os clubes de futebol, todas as crianças aqui das categorias de base, é solicitado esse tipo de avaliação. O que eu digo, eu perguntei isso porque, na verdade, assim, hoje as assessorias de corrida, as assessorias, né, de triatlon também, né, normalmente a assessoria de corrida vai ter outras coisas, triatlon, bike, né, etc. Hoje eu vejo o pessoal pedindo muito, né? Isso. Exigindo, então, né? Teve uma conscientização muito grande. Por exemplo, e corrida, né? Correr de forma a buscar performance, aí a gente também está falando de um outro capítulo, né? Porque correr de forma esportiva é uma coisa. Não é botar tênis e sair correndo. Né? Então, daí também o grande sucesso e importância das assessorias que vai identificar o teu padrão. Né? Sim, exatamente. E não só o seu padrão de passada, teu padrão de corrida, a tua condição. Né? Então, ela só o fato da pessoa eventualmente estar dentro de uma assessoria de corrida, ela já tem uma certa segurança. Que já começa a lidar com frequência cardíaca, com zonas de treinamento. Né? Então, tem todas essas questões que também têm crescido demais. Né? Sim. E isso é muito bom. Né? O que não pode é ficar no sofá. Porque certamente, do ponto de vista também populacional, de saúde pública, ficar no sofá, certamente, né, o sedentarismo mata muito mais do que qualquer esporte, né, somado pode produzir. Doutor, eu podia ficar horas e horas aqui conversando com o doutor, né? O papo fluiu, foi legal. A gente está indo para o final do nosso episódio. Eu tenho 2 quadros fixos, tá? São perguntas que eu faço para todos os meus convidados aqui. E o primeiro quadro é o que te energiza, tá? Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, eu acordo, energizando a minha semana, eu vou acordar, eu vou para academia, 7 horas eu estou na academia na segunda-feira, faça chuva, faça sol, estou lá, né? Faço minhas orações, agradeço a Deus, peço discernimento para minha semana, né? Que eu acho isso extremamente importante. Isso é o que me energiza, sabe? O que energiza o doutor? É legal a pergunta, é legal, porque quando você faz uma pergunta dessa, a gente se obriga a analisar a bênção que é tudo que a gente tem a oportunidade de estar fazendo.
Então, o que me energiza? O privilégio de ter o trabalho que eu tenho, de ter a família que eu tenho, né? Os desafios que eu vou ter naquela semana, e como eu disse no começo, a honra e o privilégio de poder contar com a confiança das pessoas quando entregam a tua vida, seja para um cuidado clínico, seja para um cuidado cirúrgico. Literalmente, as pessoas entregam o coração ao doutor, né? Uhum. Esse vai cuidar do coração, não tem jeito, né? E o outro quadro, doutor, é prendendo a respiração. A gente vai prender a respiração. O doutor lembra de algum momento marcante na vida que chegou a tirar teu ar? Seja no pessoal, seja no profissional. Teve algum momento assim que chegou a tirou o ar e... Teve algum momento? Tem. Pode contar para nós? Posso, não tem problema nenhum. Pelo contrário, acho que serve de inspiração. Em 1992, eu estava indo para o 2º ano de faculdade de medicina. Minha família é de Campinas, eu estava estudando em Londrina. E meu pai, aos 50 anos, fez uma morte súbita em casa. Eu com 18 anos, uma irmã com 16 para 17 e uma de 14. Minha mãe com 43 anos, como eu te falei, de uma família de classe média. Sim. O chão desapareceu. O que vai ser o passo seguinte? Como é que é daqui para frente? Desapareceu o chão. Sim. Né? Então não foi só o ar que sumiu do peito. Sumiu Foi o ar, tudo. sumiu o chão, sumiu tudo. Aí, esta colocação me leva àquela primeira, o que me inspira? A coragem que minha mãe teve de seguir os planos. Mãe, eu vou voltar de Londrina e vou ficar em Campinas para te ajudar. Essa missão era minha e do teu pai. Teu pai foi, a missão fica. E eu vou cumprir com honra. Me formei, minhas irmãs se formaram, todos absolutamente realizados, ela com uma saúde absurda, agora com 77 anos, uma mulher feliz, né? E ela me inspira, né? E ela é a prova viva, né? Ela é a prova viva de quando tudo de pior poderia, você imaginava que ia acontecer com a tua vida, que acabou tudo. Ela foi a prova viva de que com amor, com fé, né, e muita fé em Deus, tudo dá certo. Veio daí o cirurgião cardiovascular? Muita gente me pergunta isso. Veio? Né? Você sabe que de forma imediata não, talvez depois com uma consequência. Mas o que ficou é a fé inabalável naquilo que a gente pode fazer pelo próximo. Porque eu lembro daquele evento, falo com orgulho disso. Não existia naquela época SAMU, SIAT, nada Sim. disso, mas a gente morava 3 quilômetros do principal hospital de urgência e emergência de Campinas. A gente chamou os vizinhos, era um sábado, 8 horas da manhã. A gente colocou o pai no carro dos vizinhos e 3 minutos estava dentro da emergência do hospital. Mas eu já tinha visto que a situação era meio dramática. A gente foi massageando ele até o hospital. A gente entregou ele na emergência. Cada 15 minutos saía lá de dentro o médico. O cara enorme lá, devia ter 1,90 m, grande, barbudão, suando. Era calor em Campinas naquela época. Tava eu, minha mãe e minhas irmãs. Ele falou assim, gente, eu tô tentando, a equipe tá tentando, mas tá difícil, mas nós não vamos abandonar. E esse homem voltava lá para dentro. Mais 10, 15 minutos ele voltava. Gente, ele não tá voltando, não tá voltando. Valesca, quando terminou, acho que eles tentaram reanimar meu pai por mais de 1 hora. Quando esse homem chegou chorando e veio nos confortar porque não tinha conseguido salvar meu pai, eu não sei o nome dele, mas essa imagem vem daquele homem derretido, assim, ele e a equipe atrás dele, assim, tinha um pessoal de enfermagem, quase que pedindo desculpa pra gente, que não deu certo, como se, poxa vida, né? Então essa imagem de perseverança, de luta, de não desistiu. Meu pai chegou morto, né? Mas por 1 hora, pouco mais de 1 hora, esse pessoal se entregou com uma energia para tentar fazer aquilo reverter. Isso me marcou pro resto da vida. Então, nas minhas piores situações como cirurgião cardíaco, eu aprendi a não desistir nunca.
Nunca. Tivemos situações de ficar 2 horas massageando algum paciente de peito aberto na UTI ou no centro cirúrgico. O paciente voltou. Já perdemos alguns? Já. Mas nunca foi por falta de fé de que a gente pode e deve entregar muito mais. Ah, mas o protocolo fala de 10, 15 minutos depois. Meu protocolo é aquele homem naquela vez que me remete a 1992 e de forma incansável. Né? De forma incansável, e eu acho que de forma humana, né? A humanidade dele, acho que falou maior que tudo isso, doutor. Eu vendo o doutor falar. Valesca, em determinado assim, momento... A cena vem na minha cabeça, mas... Valesca, em determinado momento, ele não estava tratando mais meu pai. Não. Ele estava tratando a gente. Sim. Né? Isso ficou. Essa missão. Muitas vezes, puxa vida, ali a gente perdeu. Uhum. Mas tem quem ficou. Sim. Né? E esse quem ficou merece um respeito, merece um acolhimento, assim, absurdo. Então eu passei por isso, então eu sei o que eu entrego, o que eu posso entregar, o que eu devo, o que eu me comprometi por o resto da minha vida entregar. Obrigada. Obrigada por dividir esse momento com a gente aqui, né? E obrigada por ser essa pessoa tão humana. Sei que foi uma fase difícil, um momento difícil, né? Acredito que seja um dos piores momentos, a perda é um pior momento, mas que hoje te fez esse médico maravilhoso, né? Ele tá esse cirurgião. Felizão. Isso que eu ia falar aqui, lá de cima, olhando aqui, falando, puta, esse meu filho, que orgulho, né? Tá felizão lá. Que orgulho. Obrigada por dividir conosco, obrigada por ficar conosco nesse episódio. Obrigada por deixar a gente entrar um pouquinho mais fundo nesse coração aí. Obrigado. Eu entrei no coração de um cardiologista sem um bisturi. Quem faz isso? Eu fiz, viu? Gente, muito obrigada. Doutor, gostaria que o doutor deixasse as suas redes sociais aqui para nós. Quem quiser entrar em contato com o senhor, aonde encontra, deixe para nós aqui, para os nossos convidados, nossos ouvintes, por favor, sinta-se à vontade para deixar um recado final para nós aqui também. Sinta-se à vontade. Obrigado, Valesca. E em termos de rede social, basicamente eu uso mais o Instagram, @doc.marcelofreitas. Isso aí. Olha só, porque a gente está acostumado a ver o do outro, né? Sim, o nosso a gente nunca é igual o celular. Igual o celular, é qualquer turno. Putz, eu não lembro qual é o número agora, né? Mais ou menos isso aí. E a gente tem uma clínica ali na rua Coronel Francisco Ribas, ali no Jardim Carvalho, e atuo como cirurgião cardíaco no Hospital Bom Jesus, na Santa Casa, no Hospital do Unimed. Né? A gente também presta assessoria em cirurgia cardíaca para o Hospital Universitário, para o Hospital Materno Infantil. Então a gente roda, né? A cidade inteira aí, a gente está à disposição ali, né? Na rede social ali tem, só procurar Marcelo Freitas ali que aparece ali, tem bastante informação, tem bastante coisa de algo bastante novo que a gente tem trazido para Ponta Grossa no último ano, que inclusive é a cirurgia cardíaca minimamente invasiva. A gente está trazendo já do ano passado para cá uma tecnologia muito legal de cirurgia cardíaca por vídeo. Né? Legal. Então tem bastante informação ali também, né? Coisa interessante que também agrega muito conforto, muita segurança, recuperação muito mais rápida para o paciente, então tem bastante coisa legal. Obrigada, doutor. E nosso patrocinador MOR está aqui, um mimozinho para o doutor. Já que o doutor cuida do coração, a gente cuida da pele. Né? Muito obrigado. Se o doutor não conhece, se você também não conhece, a Clínica em Pele fica dentro do Shopping Paládio, no piso G2, aqui de Ponta Grossa. Muito obrigado. Imagina, para cuidar da sua pele. Agradeço você. Imagina. Agradeço o Frank também, o Dr. Frank Bobato, que é um amigão também. A gente teve a oportunidade de fazer a pós-graduação em gestão inovadora em saúde, né? Então ali a gente conversava muito. Eu até brinquei com você, né? Conversei ali. A gente conversava mais da importância que isso teve na nossa vida profissional, de clínica, e para mim, inclusive, nos boxes de CrossFit, né? Então foi muito legal. Agradeço, levo um abração para ele também. Obrigada, pode deixar que eu dou. E se você curtiu esse episódio, vai lá, já vai estar disponível no Spotify, YouTube. Deixa o seu joinha, ativa o sininho. Gente, obrigado por ficarem conosco. O @ dele, meu @, o @ do Saindo de Baixo, adorei esse, né? Do Saindo do Raso. Ó, remeteu um tempo grande, né? Saindo de Baixo. Do Saindo do Raso, vai estar aqui. Pessoal, muito obrigado por vocês ficarem conosco. Um beijo.